Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. O doutor Tiago, os meninos do Felipe e o João da Liga me convidaram. Eu estou de férias lá na residência, então, aproveitando essa aula aqui com vocês, e muito bom estar de volta aqui na UFES. Já tem um ano e pouco que eu formei. Eu sou da MED UFES 98. Não sei qual turma está agora. Qual turma agora? A mais nova? Será que tá bom, né? E aí formei em 2021 na 98 e agora estou cursando o segundo ano da residência lá na Unifesp. Se eu falar escola, é porque o pessoal chama de escola também, escola paulista, então a gente fica às vezes falando de escola. E aí a ideia era trazer essa aula de como produzir, como escrever, trazer uma aula mais dinâmica, com algumas dicas práticas, algumas coisas que eu fui aprendendo com os professores ao longo da faculdade, que me ajudaram a trazer para vocês. Eu sei que a Liga de Oftalmo, os meninos estão com vários casos agora, começando a levar para congressos, né, para o CBO e alguns outros congressos. Então a ideia dessa aula é tentar ajudar vocês e estimular vocês mesmo a escrever. E no começo a gente fica meio assim, né? Tipo, o que eu vou fazer, por onde eu começo, nunca escrevi artigo, nunca escrevi relato. Às vezes vocês ainda, teve gente que está bem no começo, nunca escreveu nem um relato de caso com banner, assim, no congresso, e a gente fica nessa dúvida. O Thiago me pediu para eu só trazer assim por que eu estou dando essa aula, e aí eu trouxe alguns artigos que eu fiz, então, só para ter essa ideia, esse vazamento. Então, foram 3 relatos de caso que eu fiz com o primeiro ator lá no começo com a iniciação do Josenberg. O Josenberg é professor de anatomia nosso, vocês já sabem, ele é bem criterioso e foi uma ajuda muito boa para mim, muito importante no começo da faculdade, esse começo com ele. Depois que eu comecei a ter interesse pela oftalmologia, aí eu comecei a aprender mais com o Dr. Thiago também, foi onde a gente conseguiu levar alguns artigos, eu fiz alguns artigos de coautor com a Júlia e com o Thiago, no grupo lá da escola também. E aí o maior foi agora que a gente publicou recente lá no American Journal of Ophthalmology, que foi bem legal, era um estudo prospectivo, um follow-up de 7 anos com a doutora Júlia. E algumas participações em congressos também, banners, apresentações orais. Esse prêmio também que eu ganhei com uma iniciação de anatomia em 2021, um trabalho que eu fiz com o Josenberg também. E no começo eu não sabia também se inscrever, sabe? É algo que a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando, vai aprendendo com os professores, com os orientadores que a gente tem, vai desenvolvendo esse desejo por ciência mesmo. Talvez você está pensando, eu não quero fazer artigos, eu não tenho interesse, não quero ficar no mundo acadêmico, mas depois eu vou falar um pouco também do processo da residência, para mostrar para vocês que é algo também que é vantajoso no processo seletivo, mesmo que não vale tanto, pode ser um diferencial no processo seletivo importante que você está tentando, a gente vai mostrar isso. E aí a gente vai um passo a passo aqui dos principais pontos para a gente fazer uma produção. Então a gente tem que trazer desde o começo mesmo, na concepção, até o final, para a gente trazer dicas de cada passo, aí, o que seria legal vocês terem em mente. Talvez para você não vai ser uma dica importante, talvez você queira fazer de uma maneira diferente, mas a gente tentou sistematizar algumas coisas que eu acho, para mim, foram interessantes para fazer um artigo ou um relato, talvez sejam interessantes para vocês nessa hora também. E aí uma coisa, um lembrete para vocês é a questão do inglês. Se você não tem muita familiaridade, se você não fez aula, se você está no começo do curso ainda, talvez seja válido você tentar fazer um cursinho de inglês, ou em casa mesmo, pega aquelas aulas particulares, e vocês vão ver que para a gente produzir, a gente precisa ter um contato bom com o inglês. Seja na hora tanto de ler, tudo bem que a gente tem o tradutor que ajuda bem nesse sentido, hoje os tradutores são muito bons, mas na hora de você escrever também, quando você precisa traduzir para o inglês, se você não tem essa habilidade, você vai, às vezes tem que pagar alguém, o que é muito caro e às vezes não compensa. E até mesmo o revisor, às vezes ele não está acostumado com os termos que você vai usar. Por exemplo, na área de oftalmologia ou na área da medicina, às vezes um tradutor, se ele não é um tradutor nessa área, ele não vai saber muito bem os termos. Então, você ter essa familiaridade com o inglês vai ser importante. E vamos lá então. Primeira coisa no artigo que a gente precisa saber, um relato, qualquer estudo que a gente vai fazer, é o nosso objetivo. A gente nunca começa um artigo ou um relato sem saber qual é o nosso objetivo principal. Os meninos estão recebendo alguns casos, por exemplo, do Thiago, e às vezes vocês têm essa dificuldade, vocês recebem um caso e querem começar a escrever, só que por que ele deu esse artigo para vocês? Ou por que aquele caso é interessante para você escrever? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, em qualquer coisa, é qual o objetivo
naquele artigo? Qual o objetivo daquele caso? Por que aquele caso é importante? Aquele caso é importante porque ele é raro? Ou porque foi uma conduta cirúrgica? Ou utilizou algum método de imagem diferente? Ou não, eu estou tentando fazer um artigo original. Qual que é a tese do meu artigo? Qual é o meu objetivo principal? É uma ideia nova? Ou eu estou tentando corroborar com um artigo recente que saiu, que eu quero fazer um estudo parecido, porque eu quero ver se mantém? Ou não, eu quero contrapor um outro artigo que saiu. Então a gente tem que ter esse objetivo em mente. E depois, quais os objetivos secundários? Isso numa legislação científica também é bem claro. Para você conseguir um IC, a primeira coisa que você tem que apresentar para você ser aprovado é a sua tese, o seu objetivo principal e os objetivos secundários. Isso tanto para IC quanto para qualquer coisa. Ah, o meu relato, beleza, é um caso raro. Esse é o meu objetivo principal, quero apresentar um caso raro. Quais são os objetivos secundários? Ah, esse caso raro é interessante porque propus uma cirurgia nova. Bom, porque a gente tem 3 artigos semelhantes e eu quero propor que seja feito um estudo de caso controle com relação a esse caso, para ver a propedêutica, algo do tipo. Então a gente tem um objetivo principal e a gente tem que ter esses objetivos secundários em mente para a gente começar a construir o nosso trabalho. Depois disso, a gente tem que conhecer o assunto. Eu sei que tem alguns meninos aqui que não estão pensando em oftalmologia, mas dentro da oftalmologia, se você vai fazer um artigo, é um mundo totalmente novo. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir, naquele começo, dominar esse assunto, saber alguma coisa desse assunto. Eu vou usar um artigo de exemplo para vocês, que é esse artigo que a gente fez, do Crosslink. Então, o Crosslink eu fui saber mesmo, conhecer, lógico, com o artigo, e agora também em contato com a residência, é algo que a gente não tem ideia assim na graduação, que é um procedimento a laser usado para tentar impedir a progressão do ceratocone. Então a gente tem que dominar o assunto, não só o assunto específico do artigo, mas dominar o assunto de uma maneira mais geral. E aqui eu trouxe fóruns de alguns lugares para vocês que vão fazer alguma coisa relacionada à oftalmologia, que são lugares interessantes. O iWeek é um site da Academia Americana, né, que eles, se você jogar ali um termo ou um assunto, eles apresentam um breve resumo do assunto. Então vai apresentar ali o diagnóstico, a clínica, o tratamento, uma coisa bem breve para você começar a entender. E depois a gente tem alguns livros, né, para você ir procurando o assunto. Tem a parte do CBO, que aí os residentes têm acesso, eu não sei se geral fica aberto, mas a gente tem os PDFs, então se vocês precisarem a gente dá. Tanto o livro texto do CBO, que é muito utilizado, né, para a gente, até é um dos livros textos mais importantes para a prova de título, quanto também o conteúdo da Sociedade Americana, da Academia Americana, que é outro texto base também muito importante. Então, vocês têm interesse, eu queria ler mais sobre o assunto, não estou conseguindo ter acesso. Fala comigo, fala com o Thiago, a gente consegue o PDF, por causa da residência, consegue mandar para vocês. Então, dominou o assunto geral ali, e agora a gente vai partir mais para o específico. Então, aí sim a gente vai procurar os artigos científicos. Vamos lá no PubMed, digito a minha palavra-chave, digito o meu tema de interesse, e eu vou procurar os artigos daquilo mais específico que eu quero tratar sobre o assunto. E aí sim a gente consegue ter uma base para aí começar a escrever, ver o que é importante, ver o que já está bem consolidado, que não vai trazer muito algo de novo, tratar sobre esse assunto, e a gente vai pensando nisso para confeccionar o trabalho. Dominei o assunto, todos os meus objetivos em mente, sei por que eu vou trazer esse trabalho, por que o meu trabalho é importante para escrever. Aí a gente vai para o método. A gente nunca começa um trabalho por uma introdução, ou pelo abstract, ou algo do tipo. A gente tem que começar o nosso trabalho por um método, porque o método é a parte mais importante. No relato de caso, o método é o próprio relato. No relato de caso, o seu método e os seus resultados estão ali na descrição do seu relato, e é isso que você vai saber. Você vai começar a descrever o seu relato de caso. No artigo original, o seu método é extremamente importante, porque é ali que você vai delinear toda a forma do seu estudo, e é ali que o seu estudo vai ser um estudo bom ou vai ser um estudo ruim, dependendo do método que você usar, da inclusão, do grupo de estudo, das coisas que você usar na formulação do seu método. Então, no relato de caso, para o método, para o relato em si, o que a gente tem que procurar? Ser objetivo e claro. E outra coisa, frases curtas. Essa era uma dificuldade que eu tinha muito grande no começo, que sempre me chamava a atenção quando eu estava fazendo um relato ou fazendo um artigo. A gente tende, saindo assim do vestibular e tudo mais, tentar fazer uma redação com muitas conjunções, um texto bonito, cheio de coisa florida, mas no relato científico a gente não precisa disso, a gente não precisa florear. A gente pode muito bem resumir em frases curtas e ser muito mais objetivo e claro para aquilo que a gente quer destacar. Então, um exemplo que
eu trouxe assim, um relato que a gente estava fazendo lá sobre didanosina, que é um antirretroviral antigo que estava cursando que a gente viu um caso que tinha retinopatia. Aí eu vou ler e depois eu vou mostrar para vocês as mudanças que a gente pode fazer para vocês ficarem atentos. Por exemplo, paciente de sexo masculino, 55 anos, foi encaminhado com queixa de perda do campo visual periférico e encefalopia em ambos os olhos há 8 anos. Apresentava 22 anos na história da infecção, com a vantagem de código cervical de 594 e carga viral indetectável, sendo seu primeiro relatório revelou o uso de didanosina, lamivudina e hidrofovir em 2008, quando apresentou neuropatia periférica aguda e a didanosina foi suspensa. Ao exame apresentava acuidade visual de 25 em ambos os olhos, exame normal do segmento anterior, sua fundoscopia mostrou degeneração córnea periférica simétrica bilateral e o ACT era normal nas áreas preservadas da mácula, mas destacava o erro das camadas retinianas externas em áreas correspondentes à atrofia córnea. Parece, assim, tá boa a formulação, tá um texto bom. E uma coisa que é boa, já, por exemplo, o exame normal do segmento anterior. Se a gente fosse perder tempo para escrever todo o exame, um exame de segmento anterior, a gente ia colocar conjuntiva clara, córnea transparente, córnea anterior formada, sem reação de córnea anterior, eles trocam fácil. Só aí você já perdeu 3 frases para falar uma coisa que no seu estudo não tem nada de importante. Então, no relato de caso no banner, que a gente tem que ter objetividade, a gente tem ali, sei lá, metade de uma página para descrever, é algo que a gente perde tempo, perde a atenção do leitor, porque ele não tem nada de interessante, e a gente podia estar focando só nas alterações. Mas, por exemplo, aqui, a gente podia deixar frases mais curtas ainda. Aí eu usei aquela conjunção, sempre que seu primeiro relatório. Aí o exame ele apresentava, e aí depois eu continuei escrevendo o exame, eu escrevi tudo, o segmento anterior, a fundoscopia e o ACT. Se a gente mudar um pouco, cada frase eu separei, cada parte do exame a gente separou. Então, ó, o exame apresentava a taxa visual de 20, 25 e o exame normal do segmento anterior. Ponto. Sem conjunção, nada. A fundoscopia mostrou degeneração. Ponto. O ACT, entendeu? Então a gente consegue fazer frases mais curtas, frases mais objetivas e com aquilo que é alterado. Quando a gente traduz isso para o inglês, o americano ele não gosta de frases longas e tudo mais. O professor Heisenberg, no começo, eu fazia frases extremamente longas, com várias conjunções em inglês, e ele pegava o problema que era assim, faz frases curtas, sem conjunção sem nada, ponto, separa e descreve o que está alterado. Então a gente vai tendo essa prática, a gente vai vendo que a gente vai ficando mais sucinto, mais objetivo, e a gente vai deixando um texto mais fluente e destacando aquilo que está de alterado. No artigo original já é um pouco mais diferente, porque aí o método é o método mesmo. E aí eu trouxe um exemplo do que a gente tem que colocar no método, usando esse artigo nosso do próximo do Ceratocone. Primeira coisa, a gente define o desenho do nosso estudo. Então aqui a gente começa falando, olha, é um estudo prospectivo, a gente fez esse estudo em tal lugar, então o departamento de oftalmologia da Unifesp. Qual é o objetivo do nosso estudo? Olha, o nosso objetivo é avaliar a segurança e a eficácia dos pacientes numa população pediátrica que foram submetidos ao plasmídio. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, então é algo extremamente importante, principalmente envolvendo pacientes. A gente nunca vai começar um estudo sem a aprovação do Comitê de Ética, da aprovação da declaração de genocídio. E aí depois a questão do consentimento também, do termo de consentimento. Tudo isso a gente tem que apresentar num artigo original envolvendo pacientes. Mostrei o design, o que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar os participantes. Aí que eu vou mostrar os meus critérios de inclusão e os meus critérios de exclusão. É uma população pediátrica. Então, pacientes com menos de 18 anos, que tinham um diagnóstico de ceratocone avançado e tudo mais, e a gente vai falando todos os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. E aí o tratamento. A gente fez o tratamento randomizado para tantos olhos. Um olho para cada paciente. Como é que a gente fez essa randomização? Por que a gente escolheu só um olho? Tudo isso a gente tem que justificar por quê? Porque um leitor, um revisor criterioso, ele vai olhar no método e ele vai analisar cada coisa do nosso método para ver se tem falhas ou para ver se é um estudo bem feito, né? E aí, como é que a gente vai avaliar esses dados? Aí a gente vai fazer os dados. Olha, a gente avaliou, a gente obteve os nossos dados como? Um follow-up, a gente viu os pacientes com 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente vai mostrando isso tudo nos métodos. E aí a parte da estatística que a gente também tem que mostrar. Como é que a gente trabalhou os nossos dados? Geralmente no artigo original a gente trabalha de 2 formas. A gente trabalha de forma qualitativa, que é no começo ali que a gente vai mostrar uma tabela com todos os dados, questão do sexo, da idade, vai mostrar aquela análise mais qualitativa. Depois a gente vai para a análise estatística, análise quantitativa, né? E aí a gente vai trabalhar com as variáveis. Variável tal, eu usei o teste de exclude. Variável tal, eu usei o teste de quadrado. Isso a gente vai
vai desenvolvendo e vai trabalhando com um artigo original e tem que mostrar tudo isso nos métodos. E aí, beleza, a gente escreveu a nossa parte do relato de caso, ou escrevi meus métodos no artigo ali. Defini, coletei meus dados, tudo certo. Agora a gente parte para a introdução. E aí sim, na introdução, a gente já começa a separar as referências para o nosso artigo. Uma dica que eu trago para vocês é a questão de você já tentar separar vários artigos que você achou interessante. Então, naquela hora que você estava ali procurando os artigos, tentando entender mais o assunto, já vai separando aqueles artigos. E é isso. Eu, pessoalmente, eu aprendi a fazer isso, eu gostava. Eu fazia um documento do Word, e aí esses artigos que eu fui separando, que eu fui achando interessante, eu copiava mesmo, copiava e colava nesse Word. Eu achei esse parágrafo interessante desse artigo. Aí eu separava a introdução do artigo tal, que eu gostei de frases dele. Copiava, colava e ia separando esses artigos. Por quê? Porque na hora que eu ia escrever, você já estava ali no documento seu, tudo que você ia usar de base de ideias, tanto na introdução quanto na discussão, e depois até para você fazer a referência. Qual mesmo foi o artigo que eu peguei? Você estava naquele Word lá, foi esse aqui. Aí eu adaptava, fazia minha frase, mas já botava ali a referência que eu tinha e já usava de base. Então, às vezes é bom, porque isso ajuda muito. Num artigo de revisão, você vai ter que fazer isso bem rigorosamente, mais num relato de caso, num artigo que você precisa só para a discussão. Às vezes você faz isso no começo, todo um tempo ali, mas isso adianta depois, porque você já vai ter tudo ali e vai ser mais fluido na hora de escrever a introdução e na hora de escrever a discussão. E outra coisa é que a introdução é sempre menor que a discussão. Às vezes eu estou pegando alguns trabalhos de vocês para revisar, e às vezes a gente coloca muita coisa na introdução, e aí a discussão está quase do mesmo tamanho que a introdução. E aí não faz sentido. A introdução ela tem que chamar a atenção, mas a discussão, de fato, a gente vai trabalhar só mais para frente, e aí sim a gente trabalha com mais tempo, com mais calma, trabalhando com mais detalhes na discussão. E aí um formato legal, assim, por exemplo, para um relato de caso, seria mais ou menos esse. 3, 4 parágrafos no máximo na introdução. Como é que você vai fazer? O primeiro, você abre o assunto, introduz o assunto. Eu quero falar sobre o ceratocone. Eu quero falar sobre a retinopatia diabética. O que é o ceratocone? O que é a retinopatia diabética? Você apresenta ali, o que tem de interessante? A epidemiologia acomete tanto dos pacientes ou tanto da população mundial. Depois, no parágrafo do meio, segundo, terceiro parágrafo ali, aí você começa a jogar as ideias do porquê você está trazendo aquele trabalho. O que tem de duvidoso na literatura? O que te chama a atenção? Por que é raro o assunto? Você vai jogando as ideias. E aí o quarto é que você destaca ali o seu artigo de fato. Olha, a gente vai trazer esse artigo por conta de tal objetivo. E aí você traz essa introdução e traz esse destaque para o leitor e ele vai continuar lendo sobre isso. Aqui, por exemplo, no que a gente fez. Então, o primeiro parágrafo foi isso, a introdução. Lógico que no original a gente escreve bem mais. Mas, começamos apresentando a doença. O que é o ceratocone? O ceratocone é uma doença que acomete os pacientes lateralmente, essa métrica vai falando. Depois, o crosslink. Quando o crosslink foi desenvolvido? Por que é importante? Depois, a gente já começa a apresentar ali, destacar algumas coisas que a gente vai abordar na discussão, mas a gente já vai jogando algumas ideias para o leitor. Por que a gente está trazendo esse artigo? Olha, o ceratocone, o crosslink, ele está disponível desde tal época. Mas olha, ainda não tem um consenso sobre qual protocolo deve ser utilizado nas crianças. E a gente vai jogando essas ideias. E aí, no final da introdução, que a gente chama a atenção do leitor. Olha, o nosso objetivo do nosso artigo é justamente tentar resolver um pouco mais dessas dúvidas. A gente trouxe esse procedimento feito por crianças para isso, tentando esse objetivo. Então a gente fecha ali nessa introdução, mas a gente não ficou ali trazendo muitas coisas para não perder o espaço que a gente tem na hora de levar na discussão. Os resultados, eu não vou me ater aqui, porque como a gente vai começar mais com o relato de caso, o resultado no relato de caso é o próprio relato. E aí só uma atenção para as imagens mesmo, porque a imagem é extremamente importante nos banners, então a gente tem que ter uma imagem de qualidade, e a legenda ela deve ser um artifício nosso também, para às vezes economizar alguma coisa no texto, e deixar só na legenda, e não ser repetitivo, repetir as duas coisas. Porque, por exemplo, um banner, você já tem que ser bem objetivo ali, se você ficar repetindo, você vai perder espaço. Então, quero mostrar a imagem e falar as alterações da imagem. Às vezes você cita no texto que tem imagem, e a legenda você aproveita para trazer todas as alterações que você quer destacar. E outra coisa que às vezes vale a pena você investir um pouco de tempo é aprender a editar as imagens. Eu, pessoalmente, não sei ainda editar as imagens, então o Thiago fica brigando comigo, porque eu tinha que aprender a editar, mas eu ainda tenho os programas, tenho as ferramentas, daí isso, querendo ou não, também ajuda, porque
para você editar uma imagem, se você não sabe, às vezes você fica dependendo de outra pessoa, aí você depende dela, demora, às vezes você pede uma coisa e ela não entende, então isso acaba tomando tempo. E hoje em dia a gente tem disponibilidade para aprender, só mesmo ter um tempo para a gente demorar aí para aproveitar e aprender a fazer isso também. E aí agora a gente vai para a discussão. Discussão, basicamente, é parecido com o modelo de introdução, no sentido de que você vai fazer a mesma coisa, você vai introduzir o tema, lógico que é diferente da introdução, você vai introduzir agora já trazendo ali o que você tem de alterado, o que você vai querendo destacar, mas agora sim você vai aprofundar. Cada parágrafo da sua discussão é um ponto interessante do seu trabalho. Então, cada resultado que você trouxe de interessante do seu artigo, agora você vai discutir cada parágrafo sobre essa alteração. Então, olha, a gente obteve tal resultado que foi estatisticamente significante, uma porcentagem tal. Aí você vai comparar com outros estudos. Olha, o estudo tal teve uma porcentagem de tanto, parecido com o nosso. Ah, mas o estudo há 10 anos atrás, de fulano, os colaboradores, teve uma porcentagem diferente da nossa. Por que será? E você traz a discussão, olha, será que porque o M daquele estudo não foi bom? Será que porque a gente teve alguma coisa de diferente? Aí você vai tentando na discussão justificar as diferenças que você tem no seu artigo com os outros. Ou no relato de caso, você vai mostrar suas alterações, relacionar isso com algum artigo que tem, e aí tentar propor uma coisa a mais para instigar justamente levar outras pessoas a terem interesse, a produzirem mais, a tentarem resolver esse assunto. E aí, uma coisa importante também para a gente trazer no estudo é separar o parágrafo para falar das limitações também. Ou seja, num relato de caso, ou seja, num artigo, é importante a gente separar um tempo para falar a limitação do nosso estudo. Porque às vezes a gente fica no estudo muito interessado de defender o nosso, de olha, o meu estudo teve isso, teve aquilo, teve isso outro, é muito bom, não sei o quê. Mas a gente tem que também mostrar aquilo que a gente tem de limitação no nosso estudo. Então isso é importante a gente apresentar, olha, o meu estudo teve essa limitação porque a gente conseguiu um N de 15 pacientes. Ah, 15 pacientes é um N limitado. Talvez se a gente tivesse uma amostra maior, o resultado poderia ser diferente, ou aí sim o resultado seria estatisticamente significante. Então a gente traz essas implicações justamente para também discutir, ser algo que no sentido de discutir também as nossas limitações, porque todo estudo tem a limitação. Né? E aqui, só mostrando para vocês, ó, por exemplo, começamos a discussão. Então, olha, o nosso estudo mostrou que o procedimento ele foi seguro e foi eficaz. Beleza, esse é o nosso principal. E aí começa a discorrer. E aí, ó, na discussão, a gente vai falando. Por exemplo, vou apresentando, vou discutindo, eu trouxe só os últimos parágrafos nossos. Que é o quê? Justamente essa questão dos problemas. Olha, a gente teve tais resultados, porém, a gente teve algumas coisas e limitações. Olha, a gente teve bons resultados, mas a gente teve que citar que teve tal complicação. Olha, a gente teve essa limitação no nosso estudo, então isso a gente tem que apresentar. Aqui, por exemplo, no relato de caso, só para destacar para vocês, no relato de caso a discussão vai ser muito mais breve. Então, aquele exemplo que eu dei lá no começo do relato, que a gente escreveu, aqui, por exemplo, no nosso relato, eu falei, olha, a titanossina, ela, comecei descrevendo ela, o que ela é? Olha, ela faz isso, faz aquilo, e ela tem essas complicações. Tem a complicação associada com neuropatia e neuropatia. Deu uma breve introdução. Agora eu vou começar a comparar ela, e comparar o resultado do meu estudo com outros que estão presentes. Então, eu citei alguns colaboradores. Olha, a idade do meu paciente foi 55 anos. Será que essa idade é compatível com o que é visto na literatura? Olha, fulano, os colaboradores viram que sim, viram que geralmente é essa idade. Não apresenta. Mas olha, um colaborador tal, ele falou que o tempo médio da doença é de 6,7 anos. Mas um outro estudo falou que é 2,4. E aí, qual que está certo? Então, um relato que a gente não consegue implicar nada cientificamente, no sentido de que eu não consigo dizer com o meu relato se isso é verdade ou não, a gente joga essas ideias e no final a gente vai concluir tudo isso falando, olha, a gente precisa de um estudo, não um relato de caso, mas a gente precisa de um estudo prospectivo, de um estudo retrospectivo, para ver se a doença está relacionada, para ver o tempo que surge. Então, tudo isso a gente no relato de caso vai jogando essas ideias para a gente concluir e propor uma coisa no nosso estudo. E aí sim a gente chega na conclusão. Na conclusão, um relato breve, 1 ou 2 parágrafos ali, e você deixa bem claro o que você está querendo concluir. Você chega e fala, olha, em conclusão, bem claro. Em conclusão, o que eu quero? Eu quero destacar isso, isso e isso. Ponto. A conclusão é o momento que você vai usar ali para destacar o que tem de mais importante no seu artigo. O que for mais interessante que você coloca ali na conclusão. Então não é para ficar discutindo outras coisas, nada disso. Você vai só concluir o que tem mais de importante, o que tem mais de alterado, o que é mais, que você mais quer enfatizar no seu estudo. Aqui um exemplo nosso do popular, eu trouxe esse daqui que é o último exemplo. Olha só, a gente bota mesmo, esse é um relato. O relato é isso aí, ó, um parágrafo para concluir.
Então, em conclusão, o que a gente viu? A gente viu que esse nosso relato é interessante por quê? Porque é uma alteração rara e que está relacionada com alterações no futuro específicas. Isso é interessante. Ah, mas o que precisa mais? O que eu preciso melhorar? Ah, a limitação desse relato é porque o paciente apareceu muito tarde no ambulatório, eu não consigo inferir quanto tempo certo ele usou a medicação, eu consigo ter uma noção, mas eu consigo inferir. O que eu preciso? Quais são questões que eu preciso de mais tempo? Quais são as questões que outros artigos têm que me responder no futuro? Olha, eles têm que me responder por que acomete a periferia, ou será que outros antirretrovirais causam esse mesmo problema? E aí você destaca, olha, por que eu trouxe esse artigo? Olha, é uma manifestação rara, é algo interessante, e que o oftalmologista ele tem que estar ciente no diagnóstico diferencial dele. Então é um artigo, é isso que a gente tem que pensar no relato. Se a gente está fazendo um relato raro, é isso. É um relato raro, mas que ele tem que ter noção. Se é raro, a gente precisa saber melhor dele. Ou não, se é uma conduta diferente. Um paciente que eu estou colocando uma lente fácil, que é algo novo, que é um paciente alto nível, por que eu estou trazendo esse relato? É porque eu não sei ainda certo no follow-up tão alto se vai ter uma complicação. Será que é isso mais interessante? Então você propõe essas coisas e estimula outros artigos, aí sim, artigos originais, revisões e tudo, para tentar responder essa pergunta, essa indagação que você está fazendo no seu artigo que você está propondo com ele. E aí a gente chega no abstract. O abstract basicamente é você resumir o seu trabalho em frases ainda mais curtas. É isso aí. Então o abstract você nunca começa um trabalho por ele. Você vai no final ali, terminou de escrever tudo, basicamente você vai fazer um copia e cola, vai tirar aquilo que é menos importante e vai deixar o mais importante. Por quê? Porque o abstract é limitado. Cada revista tem um número de caracteres específico. Geralmente 200, 250 caracteres. Então a gente tem que limitar e levar aquilo que é de mais importante. E aí fica assim, um artigo grande, 250 palavras. Isso resumido. E no caso do relato de caso, basicamente o abstract vai ser a segmentação do relato. Então vai ser a introdução, o relato, discussão e conclusão. É isso que você vai trazer no abstract de uma maneira bem resumida. E lembrar das palavras-chave também. Então as palavras-chave vocês têm que ter em mente que são o quê? São as palavras mais importantes do seu artigo. Eu trabalhei com ceratocone e crianças. Então é ceratocone, crosslink, córnea e população pediátrica. São geralmente 4 a 5. E um dos sites interessantes, que às vezes a gente vai fazer um trabalho em português, será que essa palavra-chave existe? Ou será que é um escritor bom? Tem esse site que é só você botar no Google, escritores e ciências da saúde. E aí você pesquisa o termo que você está interessado. Botei lá, ceratocone. Ele apresenta as palavras, apresenta a palavra em inglês, se você quer traduzir, e aí isso facilita uma edição rápida. Se qualquer palavra, se qualquer termo, você quer ter certeza que é um termo científico, digamos assim, você consegue colocar no escritor que ele te mostra. E aí, finalizando já as referências. As referências é uma parte muito chata e também que pode tomar muito tempo seu. Então a gente tem que tentar com as referências diminuir o máximo o nosso tempo. Por quê? Porque é algo que, assim, o cara só vai dar referência porque o revisor tem que ter tudo certo, então ele vai ver se a sua referência está certa. E uma pessoa que está interessada, até mesmo a gente, quando você vai trocar um artigo, você acha um artigo relacionado com o meio da referência. Então basicamente é isso. Mas pode tomar muito tempo seu. Então agora, na hora de formular a referência, você vai lá na revista que você tem interesse, nas instruções dos autores, você vai ver qual é o modelo que ele quer. Geralmente, ou é a ABNT, ou as revistas americanas que é o AMA, né, que é o modelo dele. Geralmente é isso, mas às vezes tem alguma revista que quer complicar e quer uma referência ou um formato diferente. E aí tem dois jeitos de agilizar esse processo. O Zotero é um deles, que é um aplicativo que você baixa. Eu parei de usar ele um tempo porque ele não atualizou com as atualizações da Apple, então eu não sei se está atualizado. Mas ele é muito útil. Basicamente ele é um plano. O que você faz? Você baixa o artigo, ou copia o link, e joga nele. E vai jogando os seus artigos lá. Quando, à medida que você vai escrevendo, você já pode ter programa ele no Word, e aí à medida que você escreve, você seleciona artigos. Eu usei esse artigo, pronto. E aí no final, quando você vai finalizar, você bota a formatação que você quer, ele já vai botar na ordem, do jeito do modelo da revista que você quer, e aí facilita demais. E eles têm, todos os bônus possíveis. Então, não é só o modelo de referência, mas é o próprio modelo da revista que você quer e já tem. Então, isso facilita. E aí, no YouTube, você acha tranquilo a forma como usar, bem prático. E o outro modelo é o EndNote, que também bastante gente usa, que é a mesma ideia. Você vai jogando ali e ele vai lançar o modelo que você quer de uma maneira bem mais rápida para facilitar o seu trabalho e também você acha muito fácil. Só cliquei e tem, sei lá, não sei quantos vídeos ensinando como
como usar o EndNote. E por fim, a revisão. A revisão é uma parte também que a gente não pode perder tempo. A revisão, o que você vai fazer? Você vai ler tudo, ver se tem algum erro ortográfico, ou algo que você pode melhorar, revisar. Você vai mandar para o seu orientador, para o seu professor, para quem está te ajudando. Esse é o momento chave também de você não perder o time. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo, você vai no embalo ali. Você escreve, gasta umas horas, e você está com tudo na sua cabeça. Aí você manda para o revisor, manda para a pessoa que está corrigindo. Aí ele vê e manda de volta. Se nesse intervalo você para e fala, eu vou ver daqui uma semana, ou vou ver daqui, sei lá, 3 semanas que eu não vou ter tempo. Às vezes, tudo aquilo que estava na nossa cabeça, muito fresco, olha, eu usei tal artigo para isso, fiz a referência para aquele artigo, olha, aquele segundo artigo é o melhor artigo que eu achei. Tudo isso às vezes a gente esquece. E aí quando você vai revisar de novo, aí você já tem que ver tudo de novo, relembrar e tudo mais. Então a revisão, às vezes, nesse momento de ir e voltar, é o momento que você tenta dar um gás ali, senta umas 2, 3 horas quando ele manda de volta para você tentar agilizar e não perder as coisas da sua cabeça. Para você tentar agilizar ao máximo e pronto, você se livra daquilo. Termina o trabalho e aí você submete. E aí, na hora da submissão é isso importante, as instruções. Nesse momento de revisar, é que você vai adequar seu trabalho na formatação da revista. Cada revista tem a instrução do autor. Então você vai falar com o seu orientador, olha, defini tal revista. Agora sim, você vai lá na revista, vê as instruções, lê com detalhes isso, porque se você manda uma coisa errada, o revisor depois vai mandar de volta para você, aí você vai ter que ficar corrigindo coisas bestas, e aí toma o seu tempo, toma o tempo dele, às vezes é algo que de certa forma te envergonha, porque é uma coisa besta que se você tivesse lido, você já sabe fazer e já teria agilizado. Então é importante nesse final estar dentro dessas regras, das instruções do autor, porque cada revista tem um formato diferente, de imagem, de legenda, de forma de texto, de números de palavras, números de caracteres que você pode usar. Tudo isso a gente tem que ficar atento. E aí, só trazendo um pouco da questão da resiliência para vocês, o que isso me ajudou, né? Para tentar estimular um pouco vocês nessa questão da produção. A prova de resiliência, geralmente, varia um pouco, né? Algumas de São Paulo são assim, a teórica é 50%, a prática com a multimídia é 40%, e a entrevista e currículo é 10%. Hoje está mudando muito a questão da prova prática. Poucas residências estão fazendo prova prática não mais para multimídia. A escola, a Unifesp é uma das únicas que mantém, a USP agora está indo mais para uma pegada mais de multimídia, juntando as provas. No meu ano, por exemplo, quando eu passei na Unifesp, na primeira fase eu passei em 15º, e eram 7 vagas. E aí, então, para eu subir, eu estava ali no bolo da metade, estava entre 15 de 30. Então, assim, para subir a prova prática ajudou, mas o importante para a entrevista é que foi que eu não caí. Então, eu me mantive ali junto deles e não perdi uma vaga. Se eu perdesse uma vaga, eu estava fora, eu passei em 7. Passei no último das 7, né? E a mesma coisa na USP, só que na USP foi mais interessante ainda. Essa questão do currículo e da produção foi importante porque a USP no meu ano teve um problema. A prova de multimídia, eles tinham mudado a prova de multimídia e foi um esquema de você ir fazer a prova num grupo, aí o grupo ia embora e aí ia no outro grupo e fazendo numa sala gigantesca assim, com 1000 computadores. Nesse esquema aí deles, a prova vazou entre os grupos, e aí muitos grupos saíram beneficiados, não sei se foi o segundo ou o terceiro, foi um rolê desse. O que aconteceu? Eles cancelaram a segunda fase do ano, não teve prova de novo, nada. Então 40% da nota, que seria um divisor importante, não teve. Então basicamente foi a nota teórica e a entrevista barra currículo. E aí na nota teórica, vocês olharam lá, eu fiquei com 72 na nota teórica. E junto comigo, na última vaga, tinha 8 empatados comigo, na nota teórica. E aí, como não teve prova prática, o que ia definir era a questão da entrevista com o currículo. E aí eu já sabia que tinha os da casa, lá da USP, que iam subir. Se você olhar a maioria deles, eles tiram 90 para 100, então tinham uma nota bem alta. Então os dois que estavam abaixo deles subiram, então eu tinha que competir aqui, ser melhor que um ou dois na minha frente e me manter. Porque senão não ia dar certo. E aí o que foi o diferencial foi a entrevista com o currículo, que eu consegui ficar na última vaga também, em 14º. E aí se você olhar, em 14º eu estava com 73 e 86. E o suplente estava com 73 e 84, que foi tipo 0,02. Então a gente pensa assim, não vale a pena, tipo, é 10%, não faz um diferencial. Mas querendo ou não, dependendo do seu ano, se for muito concorrido, como está sendo muito concorrido, querendo ou não, essa não faz diferença. E nesse ano, não rolou lista, ninguém foi para exército, que alguns anos vai para exército, e valeu. Eu fui o único que não fui. Então, o único suplente que entrou foi esse que estava lá atrás de mim. Depois disso, a 73 e a 72 já não entrou. Então, tipo, era, sei lá, 0,12
décimos aí. Então, querendo ou não, faz uma diferença comigo. E aí eu optei pela escola. Então, só falar para vocês um pouquinho da ciência também, que é importante. A gente tem várias reuniões lá e a gente é obrigado a produzir todo ano lá na escola. Então, todo ano a gente tem o Research Days, que é no final do ano. E aí os residentes são todos obrigados a levar um trabalho no final do ano. O primeiro ano é um relato de caso, porque você está na R1, está cheio de função ali, não sabe muito bem, e aí eles ajudam bastante e tal, é um tranquilo. No segundo e no terceiro, aí você tem que levar alguma coisa original, então você tem que fazer alguma pesquisa. Seja ela algo original mesmo, de você fazer um trabalho, ou uma coisa epidemiológica, tem que levar uma pesquisa. No segundo e no terceiro ano. Lógico que não completa, mas pelo menos resultados parciais, assim. Então, querendo ou não, você já ter uma noção de produzir, já te agiliza um pouco nesse processo, já te ajuda um pouco. Fora as reuniões. Toda segunda-feira à noite a gente tem um round, que é 1h30, criterioso, sem falta, nada, não pode faltar de jeito nenhum. E aí quem apresenta são os residentes, geralmente o R2, o R1 e o R3 respondem as perguntas. E aí, por exemplo, a questão do inglês que eu falei com vocês, a gente é obrigado, todos os estudos de caso, ele é obrigatório que seja em inglês. Então o R2 apresenta tudo em inglês, o R1 escreve o exame em inglês, e o R3 responde as hipóteses em inglês. Então, tipo assim, você tem que estar preparado porque a nossa reunião lá é transmitida, que nem está sendo aqui. E aí é via Zoom, via YouTube, então dá uma reunião de 200, 300 pessoas, então você não pode passar vergonha. E antigamente ainda era os meninos falam que era um auditório lá, muito grande, aí vinha a galera de fora, você fazia presencial para todo mundo ali. Então, querendo ou não, se a gente vai tendo esse contato com ciência, e vai tendo esse interesse, inglês, contato científico, a gente vai conseguindo desenrolar. E a residência de oftalmo são 3 anos, para quem não sabe, trazendo só um pouco, talvez para estimular vocês, porque o oftalmo é muito bom. Então são 3 anos, R1, R2, R3, mas na verdade se prolonga para mais, porque tem um fellow, né? O fellow vai para 1 para 2 anos. Cada etapa tem os seus passo a passo. O R1 geralmente é mais clínico, a gente não faz tantas cirurgias, tem algumas cirurgias próprias ali, tipo pterígio, evisceração, algumas cirurgias mais básicas para a gente ter esse contato, porque é bem diferente. E até também o atendimento clínico é totalmente diferente, você começa sem saber nada, se sentindo tipo um inútil, porque a lâmpada é diferente, a fundoscopia é diferente, mas ninguém espera nada de você no começo mesmo, todo mundo está ali para te ajudar, é bem normal mesmo, tanto que tem um curso básico no começo, 2 semanas lá na escola, é um mês de curso básico, os residentes dos R1 agora lá nesse primeiro mês eles não fazem nada, só no curso básico, e vão no Cinderela lá na essa noite, e aí você vai indo. O R2, aí sim, o R2 já tem mais responsabilidades nos casos, já tem mais cirurgias, já começa a ter cirurgia de catarata, que é uma das nossas cirurgias principais para terminar a residência. E aí o R3 é aquele que também tem mais tempo de centro cirúrgico, é o que mais opera ali e tem menos custas. Então, basicamente, ele chega para atender, ele atende os casos, ele opera e é o que mais tem tempo livre, porque a gente tem a prova do CPO, que é o exame para o título no final do ano. Então, isso é, de certa forma, cobrado da gente. Mas, cara, é muito legal, assim, vale muito a pena mesmo. Acho que você investir esse tempo e você estar no final já ali no 5º ano, no 6º ano, se você tem o desejo mesmo de passar numa residência boa, aqui em Vitória, aqui na UFES, ou lá em São Paulo, investe esse tempo. Se você está no penúltimo ano, tenta aproveitar ali para fazer uma produção. E no último ano também, aí, se você não... O mais importante do último ano é, de fato, estudar. Se você não produzir muita coisa, tenta fazer um relato ou outro, mas o foco é realmente estudar para você aproveitar o contato com a residência. Porque, querendo ou não, a gente, nos 6 anos, a gente tem muito contato com a medicina, a gente aprende muito, mas acho que a residência é o momento que você está vivendo, de fato, no hospital. Eu acho que é o momento que você mais, assim, disparado aprende. Então, eu tenho muitos amigos que saíram, por exemplo, aqui da USP e falaram assim, eu vou trabalhar no ano porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu preciso resolver algumas coisas. Cara, a maioria dos meus amigos que fizeram isso, eles não, que eu conheço agora, eles não apareceram prova de residência depois. Porque querendo ou não, desânimo, você tem que voltar tudo de novo, estudar, mas pensando a longo prazo é muito perigoso. Aqui em Vitória, por exemplo, questão de plantões, se você for olhar para a generalista, e nas capitais está muito ruim, está muito ruim. Se a gente não procurar cada vez mais melhorar, especializar, é um diferencial, querendo ou não. E aí a gente tem contato com os mais diferentes casos aí. Uma coisa legal lá na escola é que a gente tem o nosso pronto-socorro porta aberta, né? Então é 24 horas no dia, a gente lá naquele PS, média de, sei lá, 200 pacientes no dia, um pouco mais, um pouco menos.
Então é bem puxado, o R1 e o R2, a gente fica nos noturnos lá, então é uma carga horária um pouco mais puxada que algumas outras residências por causa disso. Se você for lá em São Paulo, por exemplo, o porta aberta a Santa Casa, mas eles estão abertos só até meio-dia agora, aí não adianta muito. Aí o HC é cross também, o HC é referência, né? Referência contra referência, lá eles falam cross. E os outros também. A única escola mesmo que é porta aberta, 24 horas, que fica à noite, né, gente? Mas isso é um diferencial bom, porque trauma a gente pega, geralmente trauma é uma vez, um caso por dia, de trauma penetrante, ou caso de ulceração. Lá em cima, por exemplo, foi um trauma penetrante, e ali era uma bolinha de airsoft. Um tiro, uma adolescente estava brincando com o outro, aí estava sem óculos, aí tirou a bolinha de airsoft no olho do amigo. Caso de uveíte também a gente pega aos montes, tops também. Todo dia tem vários, neuroretinite, que é do lado do cantinho. Descolamento de retina nacional, diabetes, que aí é uma praga mesmo, porque os pacientes não acompanham, chegam lá com baixa visão, quase inoperável mesmo, e aí você chega na internação à notícia, porque muitas vezes não tem solução. Úlceras de córnea também, que a gente tem bastante. Lá na escola a gente faz a coleta na maioria das úlceras. Tem alguns critérios, né? Mas lá a gente faz na maioria e só se está usando antibiótico no final, mas é bem legal. Tem as máquinas lá também para microscopia focal, que é para ver a cantameba, né? Então a gente tem acesso lá. Leva, se suspeita de acanta, já faz na máquina lá na hora. Então é bem legal para você ver os cílios, o mais do diagnóstico diferencial. E aí esse Instagram aqui, se alguém tem interesse em alguma coisa no final, é dos antigos da R3. Eles saíram agora, né? Eles estão indo pro FEL, e eles têm esse Instagram que é dos casos mesmo da residência. Que eles mesmos tiram foto, a gente pega os casos, a gente vai ajudando eles. É um Instagram bem legal. Fora a experiência que você tem com as pessoas, um aprendizado com as pessoas que vale muito a pena. E aí, um convite para vocês, eu sei que o CIMASP está muito perto, o CIMASP é o nosso congresso lá da Unifesp, que vai ser agora em março, mas talvez não para esse ano, mas no ano que vem, se vocês tiverem interesse, geralmente no começo do ano, aqui em março. E o CBO, de Fortaleza também. Eu sei que vocês estão preparando a ideia de preparar casos para o CBO e tudo mais. Então tem um tempo ainda, em agosto, vai ser bem legal, a gente vai estar lá junto nesse congresso também. E é isso, gente. Desculpa, foi um pouquinho mais do que 50 minutos, mas obrigado. Qualquer coisa a gente conversa depois. Natal. E eu queria fazer as coisas, eu também sabia. Acho que eu comentou isso no início. Quer saber, quer escrever, não sabe para onde começar. Eu queria fazer vários comentários de como se escreve artigo científico, mas eu queria ficar dois todo aqui. Para resumir, você falou muito da introdução, né? O mesmo está falando, acho que discussão e introdução. Introdução, você vai falar, né? Discussão, você vai discutir. A discussão você vai discutir o que é que o teu trabalho trouxe comparado com o que as outras pessoas já falaram sobre aquele assunto. O meu trabalho fez isso, mas o grupo fez aquilo outro, enfim. Começar pelos médicos é uma coisa interessante, tem que parar para pensar nisso. Mas a gente pensa que artigo científico tem que ser feito de uma para outra. Aí, às vezes, os alunos, o Congresso Brasileiro, vamos fazer um negócio em 2 dias. Não é assim, não. Mudar para o comitê de ética, porque você tem negócio de água, não. Tem que ir no clube médico, que já foi escrito, sempre assim. Eu já vi aulas dessa, uns 50 na minha vida. E talvez tenha sido a primeira de vocês. Espero que vocês tenham aprendido algo, algo na cachorra. E eu acho que vocês vão precisar nos próximos anos, se vocês quiserem escrever algo, em caso mais simples, vocês vão precisar de 2 coisas. Força de vontade, né? Você está a bunda na cadeira e correr atrás. E de um orientador um pouco mais experiente. Marcou muito o José Berger, na sua vida, depois passou por isso, já pensou bem treinado, tem que dar o chapéu para receber aqui. Mas se você não tiver alguém atencioso que possa pegar na sua mão e te ensinar, vai ser difícil. E hoje, nos Estados Unidos, é bem diferente do Brasil. Então, você falou em estatística, quadrado, o pessoal deve ter ficado bem bem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer, estatística. E o inglês, caramba, o inglês científico. Como é que bota tudo isso e revisou? Como é que faz?
existe uma linha de produção dos grandes centros. Então, ninguém faz nada sozinho. Um artigo tem 5, 6, 7, 10, 30 pessoas que escrevem um artigo, cada um tem a sua produção. Os casos do Congresso Brasileiro, no caso é mais simples, 3 pessoas resolvem. Né? Então, geralmente fica o seu orientador, ou o segundo autor um aluno que já montou no caso do ano anterior, pode dar uma orientação dele, é você que está começando agora. Hoje, no caso, você pode seguir mantendo a livre, você pode estar subindo. Não queiram fazer as coisas assim, já chegar lá em cima, uma hora para outra, porque vai dar muito trabalho. E precisa de toda uma sequência de pessoas que ajudando. Não cai do céu. E não é fácil, mas se vocês não começarem, não conseguem. Gostei muito do que o João falou de como você chega dentro das residências hoje. Né? Primeiro eu já tinha, eu entrei em 98, não, faculdade 98, na residência 2005. Muitas delas não tinham entrevistas porque não tinha essa. Você vai para a casa do cara, gostei dele e tal. Gostei dele da casa, vai com 10, dá 90 anos. Só que a entrevista hoje está baseada em critérios, não é isso? A entrevista está baseada em publicações, artigos, iniciação científica e tal. Eu acho que tem uma margem para aquele tete-a-tete lá. Tem o quê? 10% talvez? É muito pouco hoje aquele mostrar o nome de você. O mais importante é você saber o que você vai ter que mostrar na prova e correr atrás. Então, já passaram alguns por nós aqui que já falaram assim, eu já tenho a lei do oftal, eu tenho a essência do oftal, eu tenho um caso do colégio do oftal, e só está faltando um tempo de oftal, entendeu? Você completar tudo às vezes. Aí você sai e vai para outra ensino da vida, tem que ver cada residência está pedindo para você. E a ideia do João falou, vale a pena você perder um pouquinho de tempo agora, porque às vezes é você vai e paga, enfim, é complicado analisar a vida de cada um. Você emendar direto à faculdade junto com a residência, poxa, você está ali estudando tudo, tem que passar no internato 1, 2 anos, facilita mais um pouco. Mas realmente há pessoas que precisam voltar em 1, 2 anos para fazer a prova. E realmente tem que voltar tudo de novo e correr atrás. Funciona. Tem gente às vezes que faz outra residência e desiste da profissional. Adriano, você começa uma coisa, a pessoa está perdida, é ruim demais, você é anestésia, e migra para uma especialidade que eu acho uma das mais nobres de todas, que é a oftalmologia. Temos mais de 20 especialidades, eu acho que você vai conseguir se colocar. Eu já falei demais, eu queria ouvir de vocês algumas dúvidas. Não tenho vergonha de falar e perguntar. Como é que faz um pós-doutorado no CEONE, como é que faz um doutorado no CEONE, como é que passa uma protocolo, eu posso fazer um caso no oftalmologia. Eu acho que se juntar, você quer que está com a lista, não, eu já tenho mais de 15 casos, já aceito de CBO há 5 anos para cá, eu tenho mais de 15, 20 casos. Nós devemos mandar quantos esse ano? Sobre 10 a 13 pessoas querendo casos. Nós vamos contar 10 a 13 casos. A última semana vocês vão ficar enchendo o saco. A última noite, assim, acaba. Meia-noite e um. Vamos lá, então, vale a pena, sim, e nós estamos aqui para ajudar, tá bom? A oftalmo está de portas abertas a todos aqueles curiosos. A Liga foi uma porta de entrada para permitir que outros alunos de outras instituições, alunos competentes que queiram correr atrás, possam entrar. Ninguém está aqui na segunda-feira à noite, o cara de cansado à toa, porque vocês querem algo mais. E aí, depois da Liga, nós temos o NAR, que é o Núcleo Avançado de Pesquisa oftalmo, só que as pessoas querem um pouquinho mais. Às vezes a pessoa quer levar um caso, quer aprender um pouco mais, às vezes a pessoa quer realmente, olha, eu vi que é para entrar na Unifesp, na USP, será que eu preciso desses pré-requisitos, eu preciso de um caso aqui, outro, trabalho autor, preciso de iniciação científica. Então, a oftalmologia da UFES hoje contempla todo esse leque de opções científicas. Desde algo mais simples, projetos de extensão, liga acadêmica, e como a iniciação científica. E não é em primeira mão, mas alguém já sabe, nós vamos ter, acho que o primeiro mestrado em cirurgia do Espírito Santo nos próximos meses, e a oftalmologia está contemplada. Na minha residência, lá no Mirança, que nós fazemos mestrado na USP. Então, eu saí do meu R3 com mestrado.
é de coisa interessante. A Unifesp já busca mais um doutorado direto, enfim, pode ser feito também. Se quiser fazer doutorado na Unifesp, você faz o fácil. É isso. Você está a bunda na cadeira e estuda um pouquinho mais. Ok? Alguém tem dúvida? Por favor, levanta a mão. Pergunta. Não sei se vocês estão cansados. O lanche da Luísa do Felipe, não sei se chegou. O pessoal deve estar morrendo de fome. Se há alguma dúvida que ele possa tirar nesse momento, o pessoal que entrou na liga agora, Dermato, a GRAC já escreveu caso comigo. Diga, vamos mandar bala aí nos casos cataratas, tem um monte. Como nós somos preceptores, tem pessoas que podem ter um trabalho mais árduo. Então, assim, dá para fazer, entendeu? Não é difícil. A gente vai conseguir ter ajuda dos alunos. É um caso interessante, ó. Esse caso é interessante. Ele caiu, vamos amarrar, tal, não sei o quê. Vamos fazer a técnica do diamante, vamos fazer a técnica do fundo e tal. Mas, curioso. Chama o residente, ó. Mostra o Thiago, isso aqui, para ver se você consegue entrar para frente. Dá certo. Ok? Algo mais? Residência da oftalmologia da UFS, tudo bem? Conseguiram aprender algo hoje, um pouquinho? Residente da Dermato. Tem um residente aqui. Multivix. Tudo bem? Tem mais campo? Já publicou coisas. Você que quiser se interessar mais no oftalmo, seja bem-vindo. E a gente encerra essa reunião com a alegria de ter todos vocês.